Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, terminamos o ano 2012 depois de um ano sob a égide do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro de Jardim. O que é certo é que os indicadores deste ano 2012 que terminou são terríveis para a Madeira. Desemprego galopante que já atinge mais de 23 mil madeirenses, acima dos 17,5%. Falência de empresas que, face ao ano de 2011, aumentou a cerca de 90%. Imigração em catadupa e todas as semanas saem milhares e milhares de jovens para o estrangeiro. E mesmo assim, ficamos a saber que o Estado Central não transferiu 280 milhões de euros que estava definido no plano de ajustamento devido às falhas do governo do PSD Madeira, que não cumpriu o plano de ajustamento que apresentou à República. Perante este cenário que termina 2012, iniciamos 2013 com uma nova lei de finanças regionais no horizonte e com uma revisão do memorando por parte do Governo da República. Era necessário que, em relação à Lei de Finanças Regionais e devido àquilo que são os compromissos financeiros da Madeira, existisse solidariedade do Estado. Nós temos aí uma revisão da Lei das Finanças Regionais. E, num momento em que a Madeira atravessa o período mais difícil da sua história e sobre os madeirenses impendem o peso maior da dívida dos últimos 40 anos, era necessário que existisse solidariedade do Estado. Esta lei de finanças regionais é pior, bem pior, que a lei de 2007. O PSD e o CDS alteram a fórmula de cálculo para as transferências para a região autónoma da Madeira. Há uma diminuição de verbas devido a essa alteração da fórmula de cálculo. O fundo de base para as transferências para as regiões autónomas baixa de 355 milhões de euros para 322 milhões. O Governo da República, nessa lei, dá-se ao luxo de meter um artigo que, mesmo aplicando esta fórmula, o Governo da República pode decidir não transferir o dinheiro e diminuir a verba ainda abaixo dos valores da fórmula. O que é certo é que só no Fundo de Coesão a Madeira perde 66 milhões de euros. O Estado dá-se ao luxo de proibir o próprio Estado de dar um aval pessoal à dívida da região. Mas o Estado ainda se dá ao luxo de nos ofender a todos a dizer na lei que não é solidário com a Madeira e coloca lá a proibição ao Estado de pagar ou de assumir a dívida da Madeira. Mas chegam ao cúmulo de colocar na lei que as novas competências das autarquias, que o Estado decida, paga o orçamento regional. E sem falar em matéria fiscal, que diminuem a nossa competitividade fiscal face às outras zonas do continente. Eu pergunto, senhoras e senhores deputados, se esta lei de finanças regionais serve à Madeira, e eu julgo que não serve. Esta lei é um infanticídio da nossa autonomia. O que o PSD está a fazer é atrair a Madeira e os madeirenses. Em 2007, o Sr. Presidente do Governo demitiu-se porque não concordava com a lei. Em 2013, ele não se demite porque concorda com esta lei. O PSD pode votar contra na Assembleia da República. Pode, na comunicação social, dizer que está contra. Se o PSD não assume o mesmo ato que assumiu em 2007, é que está a favor. Porque o PSD tem que ser verdadeiro e consequente. Não pode, num determinado momento, fazer uma coisa só porque lhes dá jeito, do ponto de vista político, e noutra conjuntura já não o fazer. E eu recordo as intervenções que foram feitas aqui pelo Presidente da Assembleia Regional a acusar outros traidores,
pelo Sr. Vice-Presidente Paulo Fontes, nesta Assembleia, com um discurso em relação à anterior Lei de Finanças. Pelo Sr. Vice-Presidente Miguel de Sousa a acusar outros traidores. E hoje, quando a Madeira tem à frente dos seus destinos uma lei que está aí a chegar pior que a de 2007, o Sr. Presidente da Assembleia Regional não encontra traidores à Madeira e os seus dois vice-presidentes. E o Sr. Presidente do Governo Regional quedou-se num silêncio cúmplice. Se em 2007 não se poderia alterar as regras a meio do jogo, em 2013 essas regras também não podem ser alteradas. E o comportamento daqueles que no passado tinham um tipo de discurso cá dentro, é necessário que venham hoje dar a cara por esta lei. Porque aquilo que nós afirmamos é a verdade absoluta das coisas. Quem em 2007 se demitiu e hoje não se demite é que está de acordo com o roubo à Madeira e aos madeirenses. Deputado Carlos Pereira, para meter esclarecimento, tem a palavra. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, o PSD e o CDS em 2011 pediram aos madeirenses para votarem no projeto nacional que supostamente estaria em melhores condições para defender os interesses da Madeira. Os argumentos principais era que o governo que lá estava era um governo que traíra a Madeira e que não tinha satisfeito aquilo que eram os interesses da região autónoma da Madeira. Hoje estamos sujeitos a um plano de ajustamento económico e financeiro, criado pelo PSD e pelo CDS com a ajuda significativa do PSD Madeira e cujos resultados são evidentes para todos. Temos um desemprego galopante, falências que não param de acontecer e cada vez mais pobreza e mais abandono dos madeirenses. Hoje, no fim do ano passado, ficamos a conhecer a proposta de Lei de Finanças Regionais do PSD e do CDS, com a participação clara do PSD Madeira, que, como sabem, e volto a lembrar, tem uma pessoa do Governo Regional que faz parte desse grupo de trabalho e que supostamente deveria contribuir para esse mesmo formato da lei. Ora, Sr. Deputado Vítor Freitas, a questão que se coloca é como é que se explica que estes partidos, PSD e CDS, na Madeira, porque as responsabilidades têm que estar na Madeira, esses dois partidos não tivessem apresentado, nem no plano de ajustamento económico e financeiro, nem na Lei de Finanças Regionais, uma única proposta sobre aquilo que deveria ser a Lei de Finanças Regionais e o plano de ajustamento económico e financeiro. O CDS Madeira e o PSD Madeira limitaram-se, depois da apresentação das propostas do PSD e do CDS em Lisboa, de criticarem essas mesmas propostas sem apresentarem alternativas. Até hoje só se conhecem as alternativas do PS, que foi apresentado no âmbito do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro e no âmbito do CDS. E finalmente, Sr. Presidente, já para terminar, Sr. Deputado Vítor Freitas, o que me diz às responsabilidades deste Governo relativamente ao o que é que considera que deverá ser a atuação deste Governo no que diz respeito à bomba que hoje ficamos a conhecer, de ontem, diga-se a bom da verdade, relativamente ao relatório do FMI, em que pode levar a que o Governo Regional despeça um quarto, cerca de 5 mil pessoas dos funcionários da Administração Pública Regional. E se acha que o Governo Regional se vai portar como se porta sempre, que é: eu não estou de acordo, mas vou aplicar, como aliás fez... Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Freitas. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta lei do PSD, porque é claro para nós que esta Lei de Finanças Regionais é do PSD e o PSD tem a sua principal responsabilidade em relação a esta matéria. O PSD, que hoje já não se demite da presidência do Governo, nomeadamente o Sr. Presidente do Governo, não se demite. Nós não sabemos se é porque vão-lhe tirar o tapete internamente se ele se demitisse. Nós não sabemos, mas estamos em crer que ele tem medo do povo da Madeira e que sabe, se convocasse eleições antecipadas e fosse candidato, era derrotado. Nós não sabemos porque que Vossas Excelências, em 2007, se demitiram perante uma lei que não era tão má. E agora, em relação a uma lei péssima para a região autónoma da Madeira, que vai comprometer o nosso futuro,
Porque a situação de hoje não é igual à situação de 2007. Em 2007, a Madeira era rica. Nós não tínhamos dívida. Nós éramos um exemplo para a União Europeia. Isto é o vosso discurso. Isto é o vosso discurso. Nós não tínhamos pobreza, não tínhamos desemprego, não tínhamos imigração. E, portanto, tivemos uma lei com base nestes parâmetros. Agora, que nós temos uma dívida monstruosa, temos desemprego, temos falência, temos imigração, ainda temos uma lei pior e Vossas Excelências continuam a aplaudir o PSD de Lisboa e o vosso governo aqui na região. Por outro lado, as notícias que nós soubemos ontem, em relação àquele plano que o Governo da República pediu à Comissão Técnica do Fundo Monetário Internacional para preparar para o país e para a região, da parte do PSD, e aquilo que tem sido o historial recente, que é um historial diferente, diga-se a bom da verdade, é que o PSD agora tem 3, 4 dias a contestar uma medida. Terminou o tempo. Depois os 3, 4 dias seguintes a aprovar, a aplaudir e a votar.